E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma aula nossa. Agora a gente vai estar fazendo, novamente as nossas aulas de funções reais, abordando função exponencial por enquanto. Também vamos abordar a função logarítmica, tá? Mas antes de ver a função exponencial, eu vou recapitular junto com vocês potenciação em R, tá? Bom, o que a gente lembra de potenciação do ensino básico? Se tiver uma base real e um expoente inteiro, tá? A priori. Então, A elevado a esse expoente vai significar o seguinte: eu vou fazer A vezes A, vezes A, vezes A, vezes A, quantas vezes? N vezes. Por exemplo, se eu tiver 2 elevado a 3, o que é que significa 2 elevado a 3, galera? 2 vezes 2 vezes 2. O n aqui é 3. Então, 2 vezes 2 vezes 2, tá? Basta, então, multiplicar. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8, tá? Por exemplo, 3 elevado a 4. O que é isso? 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Ou seja, 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81. Tá? Bom, nesses dois exemplos, a base, o número que está embaixo, só para a gente recapitular, o número que está aqui nessa posição eu chamo de base, e o número que está nessa posição eu chamarei de expoente. Beleza? Então, nesses dois exemplos, a base é um número natural, 2 e 3, e o expoente também são números naturais. Beleza? Bom, eu posso ter, por exemplo, bases inteiras. Menos 2 elevado a 3 e menos 2 elevado a 4, por exemplo. O que é menos 2 elevado a 3? É menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Aqui eu vou ter que obedecer jogo de sinal, né? Menos 2 vezes menos 2 mais 4 vezes menos 2, menos 8. Menos 2 elevado a 4 é menos 2, menos 2, menos 2, vezes menos 2. Menos 2 vezes menos 2, 4 vezes menos 2, menos 8 vezes menos 2, mais 16. De forma geral, se a base for um número negativo e o expoente for um valor, for um número ímpar, o resultado será negativo. Se a base for negativa e o expoente for um número par, o resultado será um número positivo, né? Fazendo direto, menos 3 vezes 3, por exemplo, vai dar o quê? Menos 27. Enquanto que menos 3 elevado a 4 vai dar o quê? Mais 81. Menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3, tá? Eu não vou ficar montando toda hora, a gente já vai efetuando mais rapidamente, que aqui é só uma revisãozinha de potenciação para a gente ir para o que interessa, que é a função exponencial, beleza? Fica aí que a gente vai continuar. Então, galera, continuando, a gente está vendo, a gente acabou de ver a definição, digamos, assim, o formato de uma potenciação básica, onde a base é positiva, o expoente é positivo, tá? O número que está embaixo é base, o que está em cima é expoente. A gente viu quando a base é negativa, a gente tem que se preocupar se o expoente é ímpar ou par, tá? Volta aí e veja os exemplos. E se a base for uma fração, 2/3, como é que eu lido com uma fração? Bom, calcular a potência de uma fração é calcular a potência do numerador e calcular a potência do denominador. Esse expoente, tanto para o numerador quanto para o denominador. E aí eu efetuo 2 elevado a 3, 8, que é 2 vezes 2 vezes 2, 3 elevado a 3, 27. Tá? Por falar em fração, se eu tiver uma potência nesse formato, 2 elevado a menos 2, agora o que é que incide, o que é que ocorre, galera? O expoente é negativo. Quando o expoente é negativo, eu vou trabalhar a ponto de deixar esse expoente positivo. Como é que eu faço isso, Celso? Eu devo inverter a base, recapitulando lá do nosso ensino fundamental. Eu inverto a base. Qual é o inverso de 2? Aqui é como se tivesse 2 sobre 1. O inverso de um número, tá? O que está em cima vai para baixo, o que está embaixo vai para cima. O inverso de ter o dobro é dividir por 2.
inverso de 2 é meio, beleza? Invertendo a base, o meu expoente fica positivo e eu posso calcular a minha potência. Meio elevado a 2 é elevar 1 a 2, que dá 1, e elevar 2 a 2, que dá 4. Por exemplo, menos 3 elevado a menos 3. O que é menos 3 elevado a menos 3, galera? Inverto a base para deixar o expoente positivo. Inverso de menos 3 é menos 1/3, tá? É como se fosse menos 3 sobre 1 aqui. Daí o meu expoente fica positivo. Portanto, eu posso calcular a minha potência. Menos 1/3 elevado ao cubo. Aí eu vou me preocupar com o que? Base negativa. Base negativa, expoente ímpar. A resposta ficará o que? Negativa. 1 elevado a 3. 3 elevado a 3, 27. Beleza? 3 vezes 3 vezes 3. Se liga. Se eu tenho menos 4/5 elevado a menos 2, novamente, inverter a base para deixar esse menos 2 positivo. Inverso da base, menos 5/4 elevado a 2. Menos 5/4 elevado a 2, base negativa, expoente par. O que é que vai acontecer? Resposta positiva. Menos 5 elevado a 2, 25. 4 elevado a 2, 16. Se liga, ok? A gente pode ter situações também onde a base é um número irracional. Raiz de 3 elevado a 2. Bom, isso ainda é um número. Eu vou aplicar a definição de potência, isso vai ser raiz de 3 vezes raiz de 3. O que é a raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3? Raiz de 9. A mesma raiz, o mesmo índice, basta conservar a raiz e multiplicar, né, os radicandos, que é 3 e 3. Radicando é o que está dentro da raiz. 3 vezes 3, 9. Raiz de 9, 3. Beleza? Se liga. O que é que acontece? Eu também posso ter a seguinte situação. Um valor elevado a uma fração, ou seja, uma potência com expoente fracionário. Toda vez que eu tiver um expoente fracionário, a manipulação que eu farei para essa potência é transformá-la, galera, em uma raiz. De que forma, Celso? A elevado a m sobre n, tá? Tal que m não seja nulo, é a mesma coisa que a raiz enésima de a elevado a n. Isso aqui, essa posição do número, significa o índice da raiz, beleza? Pode ser uma raiz quarta, uma raiz quinta, uma raiz quadrada. Se for raiz quadrada, você não precisa colocar o 2 aqui, porque o 2 vai indicar a raiz quadrada, tá? Aqui, ó, raiz quadrada de 3 é a mesma coisa que 3 elevado a meio. Eu tenho um expoente 1 aqui, que não precisa aparecer explicitamente, né? Porque qualquer número elevado a 1 equivale ao quê? Ele mesmo. 4 elevado a 1 é só 4. 5 elevado a 1 é só 5. Por falar em qualquer número elevado a tanto, qualquer valor elevado a zero dá o quê? 1. Pode ser negativo. Menos 15 elevado a zero. 1. Pode ser uma raiz. Raiz de 2 elevado a zero. 1. Qualquer valor elevado a zero dá 1. Se liga, para não esquecer esses detalhes. Tudo aqui eu estou recapitulando potenciação que a gente vai usar no estudo de função exponencial. A gente vai precisar. Beleza, galera? Bom, para exemplificar de novo isso daqui, se eu tiver 3 elevado a 1/3. Isso é a mesma coisa que raiz cúbica de 3. 3 elevado a 1, beleza? Eu vou dar um tempinho e a gente vai continuar. Se liga. Então, pessoal, vamos finalizar a nossa aula de hoje, né, de revisão de potenciação, lembrando das propriedades de potenciação, que a gente já conhece do ensino fundamental. Bom, pensando em números A, B, C, N reais, tá? Temos as seguintes propriedades. A elevado a N vezes A elevado a M
duas potências com a mesma base, porém com expoentes distintos, reais também, tá? Satisfazem a seguinte propriedade: eu posso conservar a base e somar os expoentes, beleza? Produto de potências com a mesma base, conserva a base e soma os expoentes. Se eu tiver a elevado a n dividido por a elevado a m, desde que esse a não seja zero, porque se ele for zero eu não posso fazer essa divisão, eu terei que isso vai ser equivalente a a elevado a n menos n, desde que esse a seja diferente de zero, beleza? Se liga. A elevado a n elevado a m. Aqui é divisão de potências com a mesma base. Isso também pode ser escrito no formato a elevado a n dividido por a elevado a n, beleza? Se liga. A elevado a n elevado a m, potência de potência, equivale a conservar a base e multiplicar os expoentes. A gente vai ver alguns exemplos para poder lidar com isso depois. A vezes b elevado a n. Isso é a mesma coisa que a elevado a n vezes b elevado a n. É como se eu estivesse distribuindo o expoente para as duas bases distintas, para o produto, né, de duas bases, de dois números. Ou a sobre b elevado a n, isso é a elevado a n sobre b elevado a n. Isso aqui até já vimos com o exemplo de potência de fração, né, nesse instante, beleza? Nesse caso também aqui em particular, b não pode ser nulo, ok? Se liga. Vou fazer aqui no cantinho algumas situações numéricas para que vocês se liguem. 2 elevado a menos 3 vezes 2 elevado a menos 5 vezes 2 elevado a 7. Bom, o que eu considero para duas potências, eu posso pensar em expandir isso para 3, para 4. Basta fazer 2 a 2. Eu não tenho pares? Então, aqui eu tenho 3 potências com a mesma base. Se eu sei fazer de 2 em 2, eu vou pegando os resultados e fazendo para a próxima. Mas eu posso estar fazendo direto aqui, tá? Basta conservar a base e somar os expoentes. Qual é a soma desses expoentes? Menos 3, menos 5, menos 8, mais 7, dá mais 1, tá? Ou melhor, menos 1. Menos 8 mais 7 dá menos 1. Se eu quiser resolver essa potência, expoente negativo, isso equivale a meio, que é 1 sobre 2 elevado a 1. 1 sobre 2 elevado a 1 é 1. Beleza? Outra coisa, 3 elevado a menos 5 dividido por 3 elevado a menos 7. Só para a gente relembrar, essa segunda propriedade de potência, isso será o quê? 3 elevado a menos 5 menos menos 7. Subtrai os expoentes. Aqui a galera sempre erra muito. Se o de baixo está negativo, o pessoal esquece de fazer o jogo de sinal. Se liga. O primeiro menos o segundo. O de cima, o expoente de cima menos o de baixo, desde que as bases sejam iguais, seja a mesma base. Então, menos 5, menos com menos mais, isso será menos 5 mais 7, ou seja, 3 elevado a 2. Se quiser resolver, isso dá 9, tá? Beleza. Terceira propriedade, eu tenho, para ilustrar, por exemplo, 5 elevado a menos 2, que está elevado a 2 terços. Tá? Isso aqui vai equivaler ao quê? 5 elevado a menos 2 vezes 2 terços. O que é isso aqui? Menos 2 vezes 2 terços dá menos 3 quartos. Potência cuja base é um inteiro e o expoente é um racional, um fracionário. Eu posso estar escrevendo como uma raiz. Mas antes, se o expoente está negativo, eu inverto a base. Isso será um quinto elevado a 4 terços, que é equivalente a fazer o quê?
raiz cúbica, tá? O de baixo vira o índice da raiz de quem? De 1/5 elevado à quarta. Nesse caso aqui, dá até para simplificar, dá para sair da raiz. Por que sair da raiz? Se liga. Eu não vou continuar esse aqui agora, não. Primeiro eu vou recapitular esse aqui, e aí a gente volta para cá para brincar um pouco, tá? Se liga. Vamos para a próxima. Então, meus queridos, para a gente finalizar a nossa aula mesmo agora, né? E na próxima aula já começar a abordar função exponencial propriamente dita, tá? Vamos ver esses exemplos. Eu vou começar pelo segundo, porque esse primeiro é a continuação daquele que a gente viu agora há pouco. Eu só não melhorei, eu posso melhorá-lo um pouco mais, vocês vão entender o que eu quero dizer nesse instante, tá? Porque eu não recapitulei um exemplo para essa propriedade, tá? Que é equivalente também à da divisão, né? Se eu tiver bases distintas, aqui eu tenho duas bases multiplicadas, dois números multiplicados, elevado a um determinado expoente, tá? O que é que eu posso fazer pela propriedade que a gente recapitulou agora? Eu posso distribuir esse expoente. Daí vai ficar 2 elevado a menos 2 vezes 3 elevado a menos 2. Se eu quiser resolver essa potenciação, vamos resolver só para a gente recapitular. Isso é meio elevado a 2 vezes 1/3 elevado a 2. Ou seja, meu povo, meio elevado a 2, 1/4, 1/3 elevado a 2, 1/9. Isso aqui dá 1/36. Não precisava mais, se liga. Agora eu posso voltar aqui para cima e pensar o seguinte, tá? Se eu tenho 1/5 elevado a 4, eu poderia escrever 1/5. Na verdade, eu nem precisaria dessa propriedade. Eu usaria qual propriedade? A propriedade a elevado a n vezes a elevado a m, tá? Essa propriedade me diz o quê? Conservo a base e somo os expoentes, porque a base é igual, tá? É a mesma base. Duas potências de mesma base multiplicadas, basta conservar a base em comum e somar os expoentes que eu tenho dessas potências, tá? Mas eu posso fazer também o contrário. Se eu tiver essa soma, eu posso abrir em duas potências por dois expoentes. Aqui eu vou propositalmente, aqui eu tenho 1/5 elevado a 4. Eu posso escrever como 1/5 vezes 1/5 elevado a 3. Porque aqui é como se fosse 1, tá? 1/5 elevado a 1 é 1/5. Então, quando o expoente é 1, eu não preciso explicitá-lo, beleza? Se liga, galera. Para que você fez isso, Celso? Bom, isso aqui é a mesma coisa que 1/5 vezes 1/5 elevado a 3 elevado a 1/3, tá? Porque aqui eu tenho raiz cúbica dessa situação. É como se isso tudo estivesse elevado a 1. Então eu posso reescrever como 1 sobre 3. O 3 é o índice da raiz, ok? Eu não vou precisar fazer isso toda hora, não. É só para vocês verem a justificativa. Bom, isso aqui eu distribuo. E daí eu vou ter o seguinte. A ordem dos fatores não altera o produto, então eu vou fazer primeiro essa parcela. Se liga, galera. Como eu tenho 1/3 para essas duas bases, eu posso distribuir esse 1/3, que é o expoente, né? Pela multiplicação aqui das duas. E ao multiplicar por essa, vai ficar 1/5 elevado a 3 elevado a 1/3. Tá? Eu tenho 1/5 elevado a 3 elevado a 1/3. Vai ficar esse resultado elevado a 1/3. Vai ficar algo desse tipo. 1/5 elevado a 3 elevado a 1/3. Como é que eu procedo nessa situação? Eu conservo a base e multiplico os expoentes. 3 vezes 1/3. O que é 3 vezes 1/3? É simplesmente 1. Tá? Então, isso aqui vai dar 1/5, que é esse 1/5,
vezes 1/5 elevado a 1/3. O que é 1/5 elevado a 1/3? Raiz cúbica de 1/5. Tá? Ou seja, na prática eu posso pular esse passo, identificar o seguinte. Se eu tiver um expoente dentro de uma determinada raiz com um determinado índice, tá? Tal que o expoente, perdão, se eu tiver uma potência, tal que o expoente dessa potência seja maior do que o meu índice, eu sempre vou conseguir abrir essa potência em duas parcelas, pelo menos, tá? Tal que uma das parcelas eu consiga dividir, simplificar pelo índice. Como aqui era 4, eu consigo separar entre 1 e 3, porque qual é o menor número antes de 4 que divide por 3? Eu falo divide para que aconteça isso, ó. Quando eu multiplique essa por essa, eu consiga simplificar, porque 3 vezes 1/3 é 3 dividido por 3, tá? Eu estou dividindo o expoente que eu tinha pelo índice da raiz. Eu estou dividindo o expoente pelo índice. Se fosse, por exemplo, 8, eu conseguiria abrir em 2 e 6, sendo que 6 eu ia dividir pelo 1/3 e ao dividir ia ficar uma parte inteira. O que é que significa uma parte inteira? É uma parte que não volta a ser raiz. Ele só vai transformar a potência em raiz quando o expoente for o quê? Fracionário. Beleza, galera? Então, quando eu consigo dividir esse expoente pelo índice, tal que dá um resultado inteiro, eu consigo tirar essa potência com o resultado dessa divisão. 3 dividido por 3 dá 1. Então vai sair 1/5 elevado a 1, ou seja, 1/5. Beleza? O outro não sai. Aqui é 1/5 elevado a 1. 1 não divide por 3, então esse 1/5 fica aqui dentro. Para ficar mais claro, bora fazer esse outro exemplo aqui, que vocês vão perceber o que eu estou querendo dizer. Raiz quadrada de 12. 12 não está escrito em formato de potência, mas pode ser escrito. Basta eu fatorar. 12 por 2 dá 6, por 2 dá 3, por 3 dá 1. Então isso aqui é raiz quadrada, né? O 2 não aparece aqui, mas é uma raiz quadrada, então tem o índice 2, tá? De quem? De 2 elevado ao quadrado vezes 3. Então, aqui é uma coisa similar a essa daqui. Por exemplo, eu poderia escrever isso tudo elevado a meio, mas eu não vou fazer esse processo de novo. Eu já vou partir para a maneira prática, como uma das potências, como é uma multiplicação, uma das potências, aqui a base era igual, mas nesse caso aqui, recai nessa situação e eu posso fazer do mesmo jeito, beleza, galera? Dos expoentes, perdão, é divisível pelo índice que é 2. 2 dividido por 2 dá o quê? 1. Então significa que essa base ela vai sair elevada ao quê? A 1. O expoente do 3 quem é? 1. Né? 3 é a mesma coisa que 3 elevado a 1. 1 eu não posso dividir pelo 2, então o 3 vai ficar aqui dentro. Tá? No final das contas, isso equivale a 2 raiz de 3, beleza? Eu estou simplificando a minha raiz, a gente usa muito para simplificar radicais, tá? Se liga. Continuando aqui, manipular com potências, com propriedade de potência, galera, eu tenho 11 elevado a menos raiz de 24 elevado a menos raiz de 6. Esses dois expoentes, potência de potência. Eu tenho uma potência elevada a um expoente. Então, o que é que eu devo fazer? Conservar a base e multiplicar os expoentes. Isso vai ser, a base é 11, mantenho 11 e multiplico esses expoentes. Menos com menos vai dar mais, beleza? Raiz, as duas são raízes quadradas, então eu posso multiplicar 24 por 6. Ou ao invés de multiplicar 24 por 6, eu vou fazer o seguinte, aliás não, multiplicando 24 por 6, estou sem minha calculadora aqui perto, isso aqui dá 4, vai 2, 12, 144, ponto. Isso está elevado à raiz de 144. Portanto, isso vai dar 11 elevado a... Quanto é a raiz quadrada de 144? Essa é fácil, não precisa nem fatorar. É 12, tá? Então, esse resultado aqui equivale a 11 elevado a 12, beleza? Bom, 121 elevado a 0,9 dividido por 121 elevado a 0,4.
Mesma base, divisão, também propriedade de potência. Eu posso fazer o quê? Conservo a base, que é 121, e subtrai os expoentes. 0,9 menos 0,4 dá quanto, meu povo? 0,5. Ixi, 0,5 equivale ao quê? Simplesmente meio. Não é? É 5 sobre 10, que simplificando por 5 dá 1 sobre 2. Mas o que é meio? 121 elevado a meio. Posso transformar em uma raiz. Isso vai ser a raiz quadrada de 121. Expoente 1, índice 2. Nem 1 precisa aparecer, nem o 2 quando é índice da raiz. Tá? Raiz quadrada de 121, quanto é? 11. Então a resposta disso aqui dá 11. Bem bonitinho. Vamos brincar com essa. Também propriedade de potência. Deixa eu separar esse resultado aqui com a minha bagunça. Tá? Também propriedade de potência, para a gente finalizar nossa aula. Eu tenho isso dividido por isso. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou resolver primeiro o produto para transformar em uma só potência. E aí eu vou pegar a potência de cima e dividir pela potência de baixo. Observo também que tudo tem a mesma base. Tranquilíssimo para a gente mexer. Então, eu repito a potência de cima, que é menos 3 elevado a 1/3. Aqui aplico a propriedade de potência, produto de potências com a mesma base. Conservo a base e somo os expoentes, porque é a mesma base. Tá? 2 menos 3, menos 1. Né? 2 mais menos 3. Isso vai valer o quê? De novo, propriedade de potência. Uma dividida pela outra. É essa mesma coisa, só que está no formato de fração. Então, ó, vai ser menos 3 elevado a 1/3 menos menos 1. Ou seja, menos 3 elevado a 1/3 mais 1. 1/3 mais 1, tiro o MMC. Isso vai ser 4/3. Vai dar 3, somando com 1 vai dar 4. Tá? Menos 3 elevado a 4/3. Que é a mesma coisa que raiz cúbica de menos 3 elevado a 4. Tá? Bom, aqui é o mesmo que menos 3 elevado a 4. Eu posso escrever como menos 3 elevado a 1 vezes menos 3 elevado a 3 e colocar esse menos em evidência, mas eu não vou fazer esse processo, até porque não vai caber aqui no quadro. Uma maneira mais prática disso aqui é o seguinte: menos 3 elevado a 4, quanto é? 81. Não, na verdade eu vou fazer esse processo, para que eu justifique tudo bonitinho para vocês. Olha só, isso aqui, como nós já fizemos ali, vai ser menos 3 elevado a 1, menos 3 elevado a 3. Beleza, galera? Se liga. Então, isso aqui vai dar o quê? Vai dar menos 3 sai da raiz cúbica, porque essa base menos 3 sai da raiz cúbica, por quê? Porque o expoente é divisível pelo índice. Então, sai a base menos 3 vezes raiz cúbica de menos 3. Porém, isso aqui poderá ser escrito, tá, como 3 raiz cúbica de 3. Por quê? Vocês conseguem enxergar por quê? Olha só. O resultado dessa raiz cúbica é um valor não exato, tá? Raiz cúbica de 3 ou de menos 3 deve dar 1 e pouco, tá? Porque raiz cúbica de... para dar 2, eu teria que ter raiz cúbica de 8. Raiz cúbica de 8 é 2. Ou raiz cúbica de menos 8 é menos 2. Então aqui dá menos 1 e pouquinho. Tá? Menos 1 e alguma coisa, bem pouquinho. Tá? Então, esse menos da resposta daqui
eu já estou considerando ele aqui fora, multiplicado por esse menos que está aqui fora, vai ficar o quê? Mais. Portanto, eu posso escrever essa expressão que estava desse jeito, dessa forma, como 3 vezes a raiz cúbica de 3, beleza? Mas se você escreve desse jeito, também está correto. Porém, aqui está mais elegante, beleza? É isso. Fiz esses exercícios para a gente relembrar a potenciação e propriedade de potência. E na próxima aula a gente começa com função exponencial, galera. Se liga. Curte, compartilha, tá? Se inscreve no canal se não fez. Abração e até. Valeu!